Procure uma posição confortável e convide o seu corpo a relaxar. Faça algumas respirações mais profundas, lentas e rítmicas. E ao observar a sua respiração, procure se desidentificar de todos os conteúdos transitórios, sejam eles pessoas, lugares ou situações. E vá levando o ponto de apoio da sua consciência ao centro vaginal, procurando desenvolver aquele olhar do observador que é silencioso e contemplativo. E se utilizando da imaginação, direcione até o centro ágina sua atividade mental, emocional e sensorial, de modo que as forças que compõem a tríplice personalidade vão se integrando, vão trabalhando cooperativa e coerentemente. Como símbolo da integração da personalidade, visualize e sustente uma estrela dourada de 4 pontas. E vai conhecer a nova ferramenta digital Utilizada do trabalho. Logo depois da propaganda eleitoral obrigatória. Interrompemos nossa programação para transmitir o horário eleitoral gratuito obrigatório de propaganda eleitoral. Eleve ainda mais a sua atenção ao topo da cabeça. E a partir deste ponto, fortaleça a construção do seu Antakarana, aquele fio ou caminho de luz dourada que liga cérebro, mente e alma. Imaginando a alma como um pequeno sol radiante, um núcleo avançado de consciência,
amorosa e volitiva. E vá gradualmente se relacionando com a sua alma, permitindo que a sua consciência se eleve cada vez mais. Dessa forma, se conecte com a qualidade luz da alma e imagine-a afluindo, permeando seu veículo mental, iluminando toda a substância mental, sutilizando-a, ampliando o seu olhar, transformando suas perspectivas, tornando o seu conjunto de crenças cada vez mais flexível, compreensivo e abrangente. Permita que a luz da alma vá fazendo um trabalho de transmutação em toda a substância mental, de modo que cada vez mais a sua mente seja responsiva à alma e às suas intuições. Procure se conectar agora com a qualidade de amor, sabedoria da alma. E imagine este amor afluindo, permeando o seu veículo emocional, curando, harmonizando, aliviando, sutilizando, de modo que toda a intensidade emocional vá cedendo espaço a uma serenidade. Cultive em seu veículo emocional um espaço, um campo interno de não reatividade, de observação serena. Permita que o amor cure e harmonize toda a substância que compõe o seu veículo emocional. Que o amor da alma traga alegria, esperança, beleza, harmonia às suas emoções.
que seu veículo emocional seja um campo de magnetismo amoroso, de coragem, de segurança e de alegria. E permita que a vontade da alma vá se exteriorizando através de um propósito para a sua presente encarnação. Imagine que este propósito se expressa através de um plano para que seja cumprido. E imagine esse plano inspirando a sua mente, de modo que se torne cada vez mais claro e consciente. Imagine este plano impressionando seu veículo emocional, trazendo coragem, entusiasmo e alegria. E este plano impressiona seu corpo etérico físico, trazendo saúde, energia, vitalidade, jovialidade, proteção e a abundância de recursos, de modo que não hajam outras preocupações além do estabelecimento do seu plano divino. E mais uma vez, nós elevamos o olhar ao centro ágil. E a partir dele, destacamos a luz, o amor e a vontade que circulam em nossas auras nesse instante. E nós os irradiamos ao nosso irmão de grupo à direita, incluindo os irmãos em casa, de modo que construamos um ágina grupal, um anel luminoso, dourado, onde circula a luz, com a contribuição única e singular de cada um de nós. Onde circula o amor, da mesma forma, e onde circula a vontade. A livre circulação destas qualidades no anel constrói um vórtice ascendente, em espiral, que eleva a atenção do grupo ao coronário grupal. E o coronário grupal contacta a alma grupal telepaticamente. E a alma grupal responde ao apelo invocativo unificado do grupo.
nos abarcando, nos inspirando, suscitando em nós a fraternidade. E nessa noite em especial, falando e refletindo sobre o segundo raio do amor-sabedoria, que a nossa alma global, que trabalha nesse raio, nos inspire, suscite a nossa melhor versão. E gradualmente nós vamos observando a nossa respiração, os nossos sentidos, trazendo a nossa atenção aqui e agora. Tudo bem? Pessoal em casa, tudo bem? Tudo bem. Tudo. Tudo bem também. Bom, com você, Nina. Eu passo para você. Não, é para nós. Ah, tá bom. Boa noite para Salva o todos. Felipe. Você que sabe, tá? Uma boa noite para todos. E estou muito contente hoje de ter aceito o desafio, né? De estar aqui falando sobre uma coisa tão difícil, né, para mim, claro. E com tanto conteúdo que eu me deparei com a falta de síntese, perdi. Eu também tenho essa dificuldade. É difícil sintetizar, né, ou resumir, ou explicar, ainda mais em tão pouco tempo, a imensidade de informações, né? Então, a primeira coisa que eu queria dizer é que quando eu comecei uma Lúcia, começamos, né, a frequentar, e quando o Paulinho começava a falar sobre essas coisas, eu estava mais boiando. Que outra coisa, fala, mas o que é isso? E ao longo do tempo a gente vai assimilando essas informações, né? E hoje eu fiz uma introdução, eu pensei assim, se eu vou falar, eu sei que 99% das pessoas que aqui estão saberão mais do que eu vou dizer, talvez, né? Mas eu tenho uma pessoa aqui, que é a Lúcia, e então eu fiz essa introdução para ela, porque ela estava apoiando. Então, Mas eu acho que vai ser útil para todos nós. ótimo, então eu vou começar. Não, tá. Deixa que eu passo para você. Pode Lá no deixar. início agora. Tá no primeiro. Que eu tentei mostrar por que a gente fala dos raios, de onde eles surgiram, né? Por que É esse daqui, tá certo? Não, não. É para cima. Vai ser o segundo. Ah, peraí. Não. Desculpa. Aqui? É. Tá. Deixa eu dar para mim. Posso ler aqui para vocês todos? O que são os 7 raios? Pela profundidade dos conhecimentos necessários para esta resposta, precisaríamos de uma palestra do Paulinho, que nos trouxesse, a partir do processo da criação divina, entendermos o porquê desses 7 raios. Posso tentar passar muito resumidamente, muito peso. Tudo começa com um plano divino para a Terra, cujo processo evolutivo da Terra se daria com o desenvolvimento de seres de luz na matéria. Sem entrar nos detalhes desse plano, temos que esses seres viriam em grupo de raças. O tempo seria de 2.000 anos para cada raça cumprir seu trabalho, e o plano deveria ser completado em 14.000 anos. Esse plano dos seres superiores que queriam como fazer o planeta Terra aqui
os seres humanos evoluírem nesse planeta. A primeira e a segunda raça que vieram para a Terra se desenvolveram e voltaram ao Pai. A terceira raça teve problemas em seu desenvolvimento e acabou se autodestruindo. Foi a raça lemuriana. Para a quarta raça vieram os Atlantes, e eles acabaram trazendo junto os seres de Capela, mas foram contaminados pelas vibrações densas dos capelinos, e houve uma nova queda. A destruição foi tamanha que, para que a Terra não fosse totalmente destruída e não prejudicasse o sincronismo evolutivo com outros planetas, precisou da interseção dos planetas vizinhos. O ser humano chegou à mais baixa vibração do mineral, da pedra, e desconectado de sua fonte original divina, não pôde mais perceber o seu anjo, desligando-se de sua assistência. Nessa situação que nasce a grande fraternidade branca universal para a reconstrução planetária. Dentro dessa reconstrução, para que o homem voltasse dentro dessa reconstrução muito complexa, e para que o homem voltasse a habitar o planeta, foi instituída a roda das reencarnações e o véu de Maia. E através do processo de nascimento e morte, o homem recomeçou o seu trabalho evolutivo. O único sinal de luz divina que o homem trazia em si era uma pequena chispa de luz em seu coração, seu selo divino, sua chama trina. Como o processo de evolução através da roda das reencarnações fosse lento demais, foi dado ao homem um estágio intermediário de consciência, mais elevado e sutil, que o favorecesse a acessar sua luz original. A esse estágio foi dado o nome de Cristo pessoal, o corpo crístico. Se tiver alguma coisa que você queira falar. O ser humano foi caminhando. Não, o ser humano tem caminhado de forma lenta, mas contando com o auxílio dos mestres ascensionados, que neste momento planetário tem trazido à Terra os seus ensinamentos a respeito dos usos das chamas sagradas, dos 7 raios. Cientes disso, devemos utilizar de forma consciente as chamas divinas, o fogo sagrado, na transmutação das energias desarmônicas. Utilizaremos as chamas em nós, nas pessoas, nos lugares e nas situações que necessitarem ser transformadas e iluminadas, fazendo uso desses 3 passos da criação: desejo, visualização e palavras. Tentei fazer uma síntese bem pequena da apostila da Márcia de Castro, dizendo por que estamos falando sobre os raios, né? E aqui eu vou falar do raio 2. Os tipos dos 7 raios, né? Aí tem o primeiro, que é o tipo de poder. Ele é cheio de vontade e de capacidade de governar. O segundo, que é o tipo de amor, cheio de amor e capacidade de unir. O tipo ativo, cheio de ação e manipulando a energia. O tipo artístico, cheio de senso de beleza e de aspiração criativa. O tipo científico, cheio de ideia de causa e resultados. O tipo matemático. O tipo devoto, cheio de idealismo. O tipo de negócio, cheio de capacidade de organizar e inclinado à cerimônia ritualística. É o raio da organização, da materialização da forma, da matéria. Então é detalhista, vê todos os lados de uma questão e os dobramentos que ela pode ter. Isso foi Paulo Leque que passou. Segundo raio, de amor e sabedoria. Ele é chamado de amor e sabedoria. As virtudes especiais do segundo raio: calma, força,
discernimento, percepção, paciência, persistência, amor à verdade, fidelidade, intuição, inteligência clara e temperamento sereno. Então, quem tem essas características provavelmente está tendo influência desse segundo raio, né? Que são essas qualidades. E aí tem os vícios, né? Super absorção de estudo, aquele que estuda demais. É muito conhecimento, né? Aí ele começa a ter frieza, indiferença aos outros, desprezo das limitações mentais dos outros. E algumas virtudes a serem adquiridas mesmo, né? O amor, a compaixão, o egoísmo e a energia. Esse é o chamado raio da sabedoria pelo seu característico desejo por conhecimento puro e pela verdade absoluta. Fria e egoísta se não tiver amor, e inativa se sem poder. Quando tanto poder como amor estão presentes, então vocês têm o raio dos Budas e de todos os grandes instrutores da humanidade. Desculpa, Mina. Eu tô de shorts, não tô com frio, tá, gente? Não tá frio. Eu tô suando. Não tá passando nada. Tô até de calor. Desculpa, Mina. Quando tanto poder como amor estão presentes, então vocês têm o raio dos Budas e de todos os grandes instrutores da humanidade. Aqueles que, tendo alcançado a sabedoria pelo bem dos outros, ocupam-se em distribuí-las. O estudante neste raio está sempre insatisfeito com suas mais elevadas conquistas. Não importa quão grande é o seu conhecimento, a sua mente ainda está fixada no desconhecido, no além e nas alturas ainda não escaladas. O homem de segundo raio terá tato e antevisão. Ele fará um excelente embaixador, ou um instrutor, ou diretor de colégio de primeira categoria. Como homem de negócios, terá inteligência clara e sabedoria ao lidar com os assuntos que surgirem, e terá a capacidade de imprimir visões verdadeiras das coisas sobre os outros e de fazê-los ver as coisas como ele vê. Ele fará um bom homem de negócios ser modificado e influenciado pelo quarto, quinto e sétimo raios, que serão estudados mais para frente. Sim. Acho que posso só fazer um comentário? Aqui é um trechinho de um livro, que é o Psicologia Esotérica, que a gente colocou, né, Minas? Porque, tipicamente, essa pessoa de segundo raio, aqui o livro coloca um homem, porque é um escrito da década de 40, não tinha o tipo de cuidado que a gente tem hoje com as questões de gênero. Então, é natural que ele se referisse no pronome masculino. Mas aqui é a pessoa, né? A pessoa de segundo raio, ela não vai ser uma pessoa tão atenta aos negócios, ela vai ser uma pessoa mais ligada à compreensão, à visão, ao ensinar, né? Então, mais assim, ainda assim, essa pessoa pode ter, por exemplo, uma alma de segundo raio e uma personalidade de, que ele colocou aqui? Quarto, quinto ou sétimo raios. Aí sim, vai ser uma pessoa bem sucedida. Se ela for um raio 2 com 6, por exemplo, que é o raio da devoção, ela dificilmente vai ter sucesso, né, nos negócios, a não ser que ela tenha, por exemplo, um corpo mental, que nessa encarnação é dominante de quarto raio, aí pode ser que tenha, né? Mas o que o texto está mostrando para a gente é só que, naturalmente, o segundo raio é um raio de instrução, não um raio tanto voltado para os negócios. Desculpa a interrupção. O militar, nesse raio, planejaria sabiamente e anteveria possibilidades. Teria uma intuição quanto ao melhor curso a seguir
e nunca levaria seus homens ao perigo por imprudência. Ele poderia ser deficiente na rapidez de ação e na energia. O Aqui artista também, desculpa, Minas, só legal. O primeiro raio, a guerra, está muito associado ao primeiro raio. O segundo raio, enquanto que o primeiro tem um impulso para frente, o segundo tem um movimento de observação, de inofensividade. No aspecto negativo, ele até hesita demais, né? Deixa de atuar quando precisa. Então, se ele fosse uma pessoa na guerra, seria mais prudente. Se ele não tivesse no primeiro raio junto, talvez também não tivesse muito sucesso. poderia ser um estrategista. Isso! Poderia trabalhar em equipe, né? Desculpa, só para... O artista nesse raio procuraria sempre ensinar através de sua arte. E seus quadros teriam um significado. Aqui eu lembrei da Daniela. Ela tem um significado, né? As peças. As peças dela. E aí, no caso, ele sempre ensinar através de seus quadros, no caso as joias, teriam um significado. Legal. Seu trabalho literário sempre seria instrutivo. Um método de cura para um homem de segundo raio seria estudar completamente o temperamento do paciente, que é uma visão holística, né, sistêmica do todo, né? Assim como ficar completamente familiarizado com a natureza da doença, de modo a usar seu poder de vontade, no caso, para o melhor proveito. Um método característico de abordar um caminho seria pelo estudo cuidadoso e sincero dos ensinamentos, até que se tornem de tal modo parte da consciência do homem que não mais sejam meramente conhecimento intelectual, mas uma regra de vida espiritual, assim trazendo intuição e verdadeira sabedoria. Olha só que interessante, né? A gente viu o primeiro raio no nosso último encontro, e o primeiro raio é o ocultista, né? É aquele que vai no ensinamento e pega a visão que aquilo pode ter. Então, o método dele é trabalhar mais com as causas e menos com os efeitos. Aqui, a pessoa de segundo raio, ela vai estudando cuidadosamente, ela não tá tão preocupada com a visão, como é o primeiro raio. Ela está preocupada mais em se familiarizar com tudo isso, em entender, compreender e trazer esses ensinamentos para a vida prática dela. E depois repassar. Um mau tipo de segundo raio estaria inclinado a adquirir conhecimento somente para si mesmo, absolutamente indiferente às necessidades humanas dos outros. A antevisão de tal homem degeneraria em suspeita, e sua calma em frieza e dureza. Aqui é interessante também, porque a pessoa de segundo raio, em geral, ela é bem intuitiva, não é a palavra correta, mas ela é bem sensível. Então, aqui, essa sensibilidade, essa percepção a respeito do outro, não seria algo no sentido de eu vou até você, me conecto com você empaticamente, então posso fornecer algum tipo de ensinamento ou cura para você, né? Eu tenho essa percepção e aí gera desconfiança. Aí eu me afasto de você, né? Por quê? Porque quando está no aspecto negativo. Então, aquilo que é para ser uma conexão empática acaba se tornando uma forma de separação ou isolamento. Então, isso a gente que tem segundo raio em algum lugar, a gente precisa ficar muito atento com essa característica que a gente pode vir a manifestar, se é que a gente não manifesta em algum dias. Aí, com a aproximação da alma, a tendência é que a gente vai se tornando mais compassivo, mais amoroso, mais inclusivo. E aqui é a mesma coisa, né? Essa calma, né, que ele vai adquirindo, ela deve ser, como a gente fala na nossa meditação, um ponto de serenidade para que eu possa, então, irradiar para o outro. E não para eu ficar frio ou isolado. Né? Esse é problema seu. Esse é problema meu. Também é uma característica que pode vir a ocorrer se a gente tem corpo emocional 2, se a gente tem 2 na alma ou 2 na personalidade.
Exatamente. Fica uma frieza, ó, que distancia, né? E não conecta. A grande característica do segundo raio é a conexão. Né? Métodos de discipulado. Os discípulos de primeiro raio, aqui essa palavra discípulo só que não é mais a personalidade, não é isso? É uma personalidade já mais infundida avançada, pela alma. que já estão no caminho de evolução mais avançado. É a gente do futuro, né? A gente do futuro. Como diz o Paulinho, tem chão. Tem algumas encarnações. Mas não vamos desistir, né? Então, os discípulos de primeiro raio compreendem o discipulado basicamente em termos de energia, força, atividade, enquanto os discípulos de segundo raio o compreendem mais em termos de consciência ou iniciação. Por isso, a divergência de expressões na prática habitual e a falta de compreensão entre os pensadores. Pode ser útil expressar a ideia de discipulado em termos dos diferentes raios, significando com isso o discipulado tal como se manifesta no plano físico em serviço. Aqui é o método que vai ter que aprimorar conforme o progresso no caminho. Pode ser. Aí, aqui que é importante aqui. Quando a gente já está nessa etapa, ou próximo dessa etapa do discipulado, a gente já está cultivando um contato maior com a alma. Então, já começa a ficar mais marcado o nosso caminho de desenvolvimento. Vai ficando mais direcionado, mais claro. E aí, o que pode acontecer? Podem acontecer divergências, porque um discípulo de primeiro raio, por exemplo, como está escrito aqui no texto, ele vai tentar ver em força, atividade, energia, né, visão. Ele vai ser mais prático, mais pragmático. É essa meta que a gente tem que ir, vamos olhar para ela. E um discípulo de segundo raio, ele vai trabalhar mais com conscientização, com inclusividade, com trabalho mesmo em um grupo consciente. E às vezes, mesmo em discípulos que já estão um pouco mais avançados no caminho, por conta dessa divergência na visão, podem ocorrer clivagens ou separações dentro do grupo. Então, por isso que é importante a gente tentar perceber qual que é o nosso raio, principalmente aqui, né, no discipulado, o raio mais predominante vai ser o raio da alma, e a gente entender as suas diferenças, para a gente trabalhar junto e pegar o melhor de cada um, porque são visões mesmo diferentes, e isso pode gerar conflito. Por exemplo, eu vou falar uma coisa pessoal, no caso, que eu vejo pessoas que vão muito assim, do jeito só ver a meta, só ver aquilo, e passa que nem um trator. Né? Isso para mim já não funciona muito bem. Não funciona. Porque não é a sua característica, né? Exato. Então talvez seja esse o atrito. Pode acontecer. Então aqui agora eu vou falar um pouquinho do primeiro, de todos os raios, né? O primeiro raio, que é o ocultista, que é aquilo que você falou, né? Conhecido como ocultista, ele usa a força, a energia, a ação. Né? É através do conhecimento e prática do verdadeiro esoterismo que amplia a visão do plano, seus ideais e conceitos. A gente pode pensar aqui, né? Um discípulo de primeiro raio foi Helena Blavatsky. Os livros dela são extremamente ocultistas. Você precisa ler uma página do livro, você tem que ler umas 3, 4 vezes, tentar estar com o glossário ali do lado, porque ela usa uma série de termos mais técnicos, específicos de cada corrente de pensamento que ela faz ali essa união. E isso tudo é proposital, porque a forma como ela se expressa, porque ela era uma ocultista mesmo, de primeiro raio, e isso faz com que a nossa mente também vá, aos poucos, se familiarizando com esse tipo de linguagem e acabe que respondendo a isso com o passar do tempo, se a gente mantém claro, né? Então, para uma pessoa que não é de primeiro raio, ou não tem primeiro raio na sua constituição, não vai ser um tipo de leitura que vai ter significado.
embora seja muito profundo. Porque vai ser difícil essa assimilação, compreensão. O segundo raio, tá? Consciência, expansão, iniciação, que é o verdadeiro psíquico, né? Trabalha com a mente. Não é isso? E o psíquico aqui a gente tem um nível mais rudimentar de psiquismo, que é a mediunidade. Então, o médium, ele é um futuro psíquico, se ele caminhar nessa linha, né? Muitas vezes ele está, a mediunidade, num nível mais emocional ou do plano astral, ela mais atrapalha do que ajuda, porque ela confunde muito. Mas é o início desse caminho, né? Para um dia ser um verdadeiro psíquico, que vai lidar no campo das ideias e não mais no plano astral. E aí o método do segundo raio já é consciência, expansão, iniciação, que são o quê? Pequenas expansões de consciência. Então, aí a gente tem vários discípulos no mundo que trabalhavam mais com o segundo raio e que aí é mais fácil para a gente entender. A Alice Bailey, ela era uma discípula de segundo raio, mas com personalidade de primeiro. Então, o livro dela é mais fácil, os livros dela são mais fáceis de compreender do que os da Blavatsky, mas ainda assim, por ela ter uma personalidade de primeiro raio, também são esotéricos, né? O terceiro raio é adaptação, desenvolvimento, evolução, que é chamado humano. Através da manifestação das ideias, ele consegue materializar, pôr em prática isso. É a técnica, né, disso. Então, o fazer magia, né, é você materializar uma ideia aqui no plano. O terceiro raio lida com esse manejo. O sétimo também. O quarto raio traz vibração, resposta, expressão, que é o artista. O quinto raio, chamado cientista, porque usa a mentalização, o conhecimento e a ciência. O sexto, chamado devoto, porque usa muito da devoção, abstração e é idealista. E o sétimo raio, que é o ritualista, que até perguntei para o Paulinho que era, ele respondeu lá, é quem faz a organização final, quem manifesta através do ritmo, disciplina, da forma mesmo. Percebe que a magia aparece aqui também, né? Tem ali no terceiro, mas tem no sétimo. O terceiro e o sétimo raio, eles são bastante complementares. O terceiro, ele vai trabalhar com a atividade, bastante pensamento abstrato ainda, mas já trazendo para a forma, e o sétimo é quem materializa mesmo, quem concretiza através do ritual, que é como ritmo, né? Com uma construção ritmada mesmo. Aqui, aqueles raios é da personalidade, né? Mas também da alma, também pode ser da alma. Quando o raio da alma é o segundo raio, o caminho de menor resistência reside na linha de expansão, de gradual impulsão. Não é tanto um impulso adiante, de progressão, mas uma gradual expansão a partir do centro, para incluir o entorno, os arredores, as almas associadas, os grupos, e sempre sob algum mestre, até que esteja incluído na consciência. Então, ele não está preocupado, acho, em evoluir para frente, né? Ele quer que todos estejam juntos, né? Incluídos, todos caminhando juntos. É isso, né? Com certeza. Estamos tentando, estamos no caminho. Eu estou aprendendo com ele. Não, estamos no caminho, estamos aí. Aqui é o raio 2. Os servidores deste raio, né, os que estão a serviço deste raio, ponderam, meditam e assimilam as novas ideias associadas ao plano maior. E pelo poder de seu amor atrativo, eles reúnem aqueles que estão no ponto de sua evolução e que podem responder à medida e ao ritmo daquele
eles podem selecionar e treinar aqueles que podem levar a ideia para mais fundo na massa da humanidade. Então é assim, né? Tipo, a gente quer grupos que se comprometam com o aprendizado, se comprometam a repassar isso, né? Estejam na mesma sintonia. Que é essa a finalidade maior. É isso. Aqui vale muito a questão da qualidade mais do que da quantidade, né? De o grupo, por exemplo, vamos falar da gente que trabalha com a hipótese da gente ter uma alma grupal desse segundo raio. Então, o grupo ele vai atuar nesse sentido de ponderar, meditar, assimilar novas ideias, como está escrito aqui, do plano, e tentar observar o movimento de expansão e depois quem é atraído por essa expansão, para que a gente possa trabalhar junto, né? Esse é o propósito. Não deveríamos esquecer que o trabalho da hierarquia nesta época e a tarefa do novo grupo de servidores mundiais estão associados principalmente com ideias. Os discípulos e servidores do segundo raio estão ocupados construindo habitações para aquelas entidades dinâmicas, cuja função sempre foi energizar os pensamentos dos homens e assim inaugurar aquela nova e melhor era que permitirá a nutrição das almas dos homens, pela compreensão empática, atrativa e magnética, e pelo uso da alentação baseada no amor, trabalham com os servidores deste raio. Atualmente, o poder deles está se tornando dominante. Aqui são fórmulas de desapego que eu acho que é o que o raio 2 prega ou precisa. É que assim, a gente que tem raio 2 em alguma forma, em algum corpo ou em alguma na alma, na personalidade, essa é uma fórmula que o mestre deu para os discípulos que a gente deve ter em mente, porque é assim que é mais fácil para a gente se desapegar. Ou seja, a gente precisa se desapegar disso, né? E a fórmula diz que toda a vida seja recolhida ao centro. E assim, entre no coração do amor divino. Então, daquele ponto de vida sensível, que a alma perceba a consciência de Deus. Que a palavra seja emitida, reverberando através do silêncio. Não há nada exceto eu. Aqui é bem profundo. Aqui tem muito a ver com purificação do corpo emocional. A gente, sob a influência do segundo raio, existe naturalmente essa tendência de agregar. E se isso não é de fato amoroso, é apegado. Então, isso é uma outra armadilha que quem tem segundo raio precisa ficar atento, né? E aí, como é que a gente faz? O que é isso, né? O que é que toda a vida seja recolhida ao centro? É que então a gente vá se desapegando de todos esses conteúdos externos, transitórios, volte a nossa atenção para o centro, e aí a partir do centro que a gente faça uma verdadeira união, porque não há nada exceto eu. Quando a gente começa a transição da energia da ênfase no plexo, que é apegado, que é dominante, para o cardíaco, aí a gente começa a perceber ter uma real percepção da fraternidade, da unidade que há entre todas as coisas, que a gente pertence a essa vida. Se eu pertenço a toda a vida, eu não preciso me apegar, porque eu faço parte. Então, medos, inseguranças emocionais, isso tudo tem a ver com o aspecto negativo do segundo raio. E então se a gente tem ele no corpo emocional, na personalidade, na alma, é importante a gente ter essa observação e começar a desapegar, mas não é um desapego de frieza, pelo contrário, é um desapego para o amor, né? É um desapego da energia emocional para o amor. Isso é tão forte em pessoas que têm segundo raio
porque o Dr. Roberto Assagioli, que era um discípulo muito avançado, né, do tibetano, ele tinha alma e emocional de segundo raio. E ele já tinha passado pela terceira grande iniciação, que é aquela da transfiguração, ou seja, ele já estava mais para lá, para cá, e ainda assim o tibetano, no livro do Discipulado da Nova Era, ele coloca algumas palavras, ele não colocou o nome das pessoas para não expor, ele colocava algumas palavras que eram aquilo que aqueles discípulos tinham que trabalhar naquela encarnação, ou pelo menos naquele momento. E o Assagioli era free from desire, quer dizer, liberdade do desejo e desapego. Então, mesmo uma pessoa muito avançada, porque o segundo raio traz isso, traz agregar. Né? O segundo raio é magnético, ele é atrativo. Então, quem está sob essa influência vai sempre precisar desapegar alguma coisa, porque a tendência é se agregar. Então, só que aí, enquanto tiver matéria, mesmo que seja ainda muito sutil, ainda está, né, numa vida material. Só vai acontecer essa liberação total quando o indivíduo se tornar um mestre da sabedoria, quando passar pelo que o Cristo passou no processo de ressurreição. Então, enquanto estiver aqui, tem uma tendência ao apego. Tem que estar no segundo raio. E a coisa mais difícil que eu acho que é entender, não há nada exceto eu. Não é o eu egoísta que sou, né? O eu, né? Não é o meu umbigo. O eu é todos unidos, todos são um, né? Isso. Existe personalidade alta? Não. Não tem. Só dele mesmo. Não, personalidade não é personalidade. Alma e emocional. Tudo. A personalidade dele era 4. E aqui são fórmulas de integração. Aquela era de desapego e agora de integração. Esse também é bonito. Novamente permaneço. Um ponto no círculo. E, no entanto, eu mesmo. O amor ao amor deve dominar. Não o amor de ser amado. O poder de atrair para si deve dominar. Mas, nos mundos da forma, esse poder deve algum dia falhar e penetrar. Esse é o primeiro passo para uma busca mais profunda. Porque nos mundos da forma, esse poder de atrair, ele pode enganar muita gente, né? A pessoa pode ficar com o ego muito inflado e se nutrir desse tipo de relação, e aí a vida vai fazer que ele fale nisso, né? Para quê? Para que ele acorde. Não é esse tipo de amor que ele precisa. Ele só vai evoluir numa busca mais profunda. Isso, exatamente. E aqui me chama a atenção, né? O amor ao amor é o que deve dominar, não o amor de ser amado. Então, quanto que a gente também não ama para ser amado. Então, aqui, ainda mais quem tem segundo raio, precisa ficar atento, porque é uma tendência a gente buscar as relações para que a gente tenha algo em troca. Isso é natural do humano, né? Mas, como essa forma de integração, a gente precisa... Eu vejo muito isso em algumas profissões, né? Enfermeiros, médicos, que atendem aqueles seres todos machucados, ou até sabendo que eles são assassinos, eles amam a profissão. Verdade. A palavra é emitida da alma para a forma. Libere-se de tudo que está ao redor, pois isso não tem nada para você. Então, olhe para mim. Eu sou aquele que constrói, sustenta, impele você adiante e acima. Olhe para mim com olhos de amor e busque o caminho que conduz do círculo externo para o ponto. Eu, no ponto, sustento. Eu, no ponto, atraio.
atrai. Eu, no ponto, dirijo, escolho e domino. Eu, no ponto, amo todos, atraindo-os ao centro e avançando com os pontos viajantes para aquele grande centro onde o ponto único permanece. O que essa palavra significa para você? Acho que é uma certeza sua. Aqui claramente é a alma falando para a gente. A alma de segundo raio falando para a gente. Porque ó, a palavra é emitida da alma para a forma. Então é a alma falando para a personalidade. Essa conexão. Pode ser de valia aqui se eu lhes der a seguinte declaração quanto à atividade ou à inatividade dos raios, pedindo-lhes que mantenham em mente que esta declaração se refere apenas à nossa Terra e suas evoluções. Olha que interessante, né? Tem alguns raios, 4 raios que estão em manifestação. O raio 1 não está em manifestação. O raio 4 está entrando, né, lentamente após 2025. O raio 6 também está saindo da manifestação e começou a sair em 1625. Só uma Informação para a gente, né? O que isso quer dizer? Quando tem, por exemplo, um raio que não está em manifestação, o primeiro, significa que tem muitas poucas almas de primeiro raio encarnadas. Porque ele não está em manifestação. Então, não tem por que essas almas que trabalham em sintonia com esse acham estarem em manifestação. Claro que vão ter algumas mais específicas que vão estar, né, dependendo do trabalho a ser desenvolvido. Por exemplo, em relação à política, em relação às relações internacionais, que são campos do primeiro raio. Mas a tendência é que tenham menos. Agora, 2, 3, 5 e 7 que estão em manifestação, a tendência é que tenham mais. Sexto raio ainda tem algumas, por quê? Porque foi o raio da Era de Peixes, que ficou por 2.000 anos aqui, ainda está em manifestação em alguma medida. Está saindo, mas ainda está aqui com a gente, né? E quarto raio, a tendência é a partir do ano que vem começarem a encarnar mais almas de quarto raio. Hoje tem muita personalidade de quarto raio, mas poucas almas de quarto raio. Tendência que vai aumentando. Ainda mais aqui no Brasil, que é um país de alma de quarto raio. Então a tendência aqui vai aumentando. O Brasil é muito de artista, né? O Brasil é muito. Paulinho, então esses raios, eles estão aqui para estamos evoluindo. Quem controla essa manifestação de um ou outro raio é a hierarquia. Né? Então a hierarquia maneja essas energias pensando no plano. De acordo com a necessidade. Exatamente. e essa da evolução. Surge aqui a questão: como acontece que encontramos pessoas em encarnação em todos os raios praticamente ao mesmo tempo? A razão é que, como vocês podem ver facilmente, o quarto está começando a se aproximar e o sexto está saindo, o que coloca 6 dos 7 raios em posição de ter suas almas em manifestação. Há, entretanto, bem poucas almas de quarto raio na Terra nesta época, e um bem grande número de almas de sexto raio, pois se passarão cerca de 200 anos antes que todas as almas de sexto raio saiam da encarnação. Quanto às almas de primeiro raio, não há tipos puros de primeiro raio no planeta. Todas as chamadas almas de primeiro raio estão no primeiro sub-raio do segundo raio. Está em encarnação. Uma alma de primeiro raio puro em encarnação nesta época seria um desastre. Não há suficiente inteligência e amor no mundo para equilibrar a vontade dinâmica de
uma alma no raio do destruidor, né? Porque ele vem. Há comumente 5 energias de raio dominantes e ativas em cada época. Aquelas energias que estão saindo de manifestação, tal como o sexto raio da devoção, está nesta época saindo. Aquelas energias que estão entrando em manifestação ou encarnação, tal como o sétimo raio da ordem cerimonial está nesta época emergindo à expressão. Aquelas energias que em qualquer época determinada expressam o tipo de raio da maioria da humanidade em manifestação. Atualmente, esses tipos de raios são predominantemente o segundo e o terceiro. Números relativamente grandes de almas de primeiro raio também se encontram atuando como pontos focais para certas forças de primeiro raio. Mas não aquele primeiro raio puro, né? Como ele explicou no slide anterior. Aquelas energias que estão sendo invocadas atualmente como resultado da necessidade humana e da demanda humana por socorro, essa demanda, curiosamente, permanece amplamente no reino da influência do primeiro raio, pois a desesperada necessidade da humanidade está evocando o aspecto vontade. Esse raio corporifica a divina vontade para o bem e está pela primeira vez na história da humanidade sendo invocado em larga escala. Essa declaração é definitivamente encorajadora se vocês estudarem suas implicações. Vocês têm, portanto, as seguintes energias em manifestação. A energia do idealismo, da devoção ou atenção devotada, corporificada no sexto raio. A energia cuja principal função é produzir ordem, ritmo e atividade sequencial estabelecida. O sétimo raio do ritual cerimonial. A energia do segundo raio, que sempre está basicamente presente em nosso sistema solar, a do amor-sabedoria, a qual muitas das almas atualmente em encarnação pertencem e pertencerão crescentemente. Nos próximos 150 anos, as verão vindo à encarnação. A razão é que é a esse tipo de ser humano que o trabalho de reconstrução é naturalmente confiado. Perdão. Não, só estou. Tá bom? A energia da inteligência é o quarto, né? A energia da inteligência expressa ativamente na atividade criativa. A habilidade criativa do futuro emergirá numa escala relativamente ampla no reino do viver criativo e não tanto no reino da arte criativa. Esse viver criativo se expressará através de um novo mundo de beleza e de reconhecida expressão divina. Através da forma externa, a luz da vivacidade, como é esotericamente chamada, se demonstrará. O símbolo e aquilo que ele representa serão conhecidos e vistos. Essa é a energia do terceiro raio da inteligência ativa, atuando para a beleza, a manifestação da beleza. A energia do aspecto vontade da divindade. Ela tem sido pouco expressa e compreendida pela humanidade até o presente, mas chegou agora o tempo que ela deve ser mais bem compreendida. A demanda de todas as inúmeras forças planetárias ainda não tinha sido adequada para invocá-la, e o grande Senhor do mundo esperou pacientemente por sua invocação. O chamado agora foi emitido. Suas primeiras notas foram ouvidas 200 anos atrás, e o som e a demanda cresceram em volume e potência, até que atualmente essa grande energia está fazendo sentir sua presença inconfundível.
há um grande número de almas de segundo raio em encarnação atualmente, e o trabalho e vida delas facilitará a vindoura grande aproximação. Nessa época, há um vasto número de almas em encarnação, cujo raio de personalidade é o 6º ou o 3º. Elas condicionam a vindoura civilização notavelmente, incluindo todos os empreendimentos educacionais e financeiros, assim como a influência daqueles que têm contato com a alma e podem expressar a qualidade da alma, que condiciona e determina a atual cultura. Então, aqui dá uma pista para a gente. Tem muitas almas de raio 2 com personalidades 3 e 6. Então, já é um alerta que talvez possa ser a nossa configuração de algum de nós. Corpo emocional. Agora é o corpo emocional do segundo raio. O que ele atua no corpo emocional nosso. O segundo raio, no corpo emocional, traz complacência, suavidade, inofensividade, emoção, amor, empatia, abertura, aceitação e acolhimento. O sexto raio será comentado na apresentação. Muito raro ter um corpo emocional outros tipos de raio. Normalmente é 100%. Em geral, assim, grande maioria, os corpos emocionais eles são de segundo ou sexto raio. É muito raro ter um corpo emocional de quarto ou primeiro, só se for alguma pessoa com alguma encarnação com uma finalidade específica, né? É muito exceção da exceção. Normalmente vai ser 2 ou 6. Aqui, a gente esqueceu de colocar, eu esqueci de colocar, algumas características também do segundo raio no emocional. Insegurança, aquela pessoa que precisa ser aceita pelo grupo, que a gente colocou os aspectos mais positivos, né, Minas? Eu esqueci de mandar os aspectos mais negativos. Não sei se talvez tenha. Talvez tenha? Talvez. Mas acho que não, viu? Não, acho que não. Mas enfim, tem muito a ver com isso, com essa busca por amar e por ser amado. Muita insegurança. Raio 2 ele traz uma certa insegurança, porque falta a firmeza do primeiro raio. Mas, enfim, também é menos violento do que o sexto raio de emoção. A gente vai ver mais pra frente. Mas o sexto raio no corpo emocional ele traz fanatismo, uma tendência ao fanatismo, se for mais elevado ao idealismo, mas a fortes emoções. Assim. É um pouco mais difícil de trabalhar. Comparação entre os corpos mentais de primeiro, quarto e quinto raio. Aqui é do corpo mental, não é mais do emocional. Primeiro raio, mentalidade filosófica e abstrata. A apreensão de ideias. A abstração. A apreensão dos princípios gerais por trás das formas específicas. Vontade de poder. Sempre o primeiro raio é mais contundente. Agora tem os principais defeitos também, né? Hiperatividade e agressividade mental. O quarto e quinto raio serão abordados nas próximas apresentações. Aqui eu comentei do primeiro raio, porque o Paulinho já tinha falado, então só para rever. Características do corpo mental de raio 1. Em homem não desenvolvido ou pouco desenvolvido, a vontade de viver ou se manifestar no plano físico, governado pelo instinto de autopreservação, a capacidade de resistir não importa quais as dificuldades. Aqui é legal, né, Minas? Porque, assim, às vezes a gente percebe que a gente tem uma energia de primeiro raio. Poucas pessoas, como a gente viu, estão em almas de primeiro raio. Mas eu tenho essa energia da força, pode ser a personalidade, mas pode ser uma mente de primeiro raio. Porque mesmo na mente, você vai ter, né, a apreensão dos princípios por trás da forma, vontade de poder, abstração, facilidade de lidar no abstrato. Mas também vai ter aqui, né, a vontade de dominar,
em autopreservação, capacidade de resistir. Então, é importante, se a gente percebe que a gente tem essa energia circulando em nós, aí a gente vai tentando fazer as nossas hipóteses para ver onde que ela pode estar. Pode estar na mente, nesse caso, né, do primeiro raio. A gente vai melhorando a nossa consciência. Aí vai transformando, né? Ó, algumas características ainda do primeiro raio na mente. No homem não desenvolvido e a comparação com o homem já com um estado de consciência mais desenvolvido. É por isso que isso aqui também vai pelo autoconhecimento, né? Porque quanto mais você se conhece através desse, ajuda no autoconhecimento. Que é... Características do corpo mental de raio 2 e 3, somente em discípulos. No corpo mental, então, o raio 2 e 3 ele atua somente em discípulos, não é isso? Para a maioria, mesmo entre os discípulos, para a maioria da humanidade, a grande chance é da gente ter corpo mental 1, 4 ou 5. Né? 1 tem essas características que o Minas falou, 4 e 5 a gente vai ver no dia que a gente estudar esses raios. Mas pode acontecer de alguns discípulos terem raios 2 e 3 na mente. Não é comum, mas pode acontecer. Porque aí o discípulo vai estar... Como ele já alcançou esse status de discípulo, o que significa isso? Que ele já tem uma certa disciplina em relação à construção do contato com a sua alma. Discípulo tem a mesma raiz de disciplina. Então ele já conseguiu, lembra, a gente sempre fala, que o discípulo é alguém que já alcançou uma certa estabilidade. Então o discípulo, por que ele pode ter raios diferentes do comum? Porque como ele já alcançou um certo contato e uma certa estabilidade, a hierarquia pode contar com ele para determinados fins mais específicos. Então, por isso que ele pode ter um raio de mente 2 ou 3, que a gente vai ver que são raios muito interessantes na mente, mas porque ele vai ter, em geral, finalidades bastante específicas dentro do plano daquele ashram, ao qual ele faz parte. Não é o comum. O comum é 1, 4 e 5. Mas pode ter, porque aí vão trazer características bem pontuais desses raios. Então, no corpo mental de raio 2, ele vai ter a seguinte qualidade, né? Um todo absorvente receptivo, mente astral búdica, vê a parte do todo. Ele é inclusivo, compreensivo, não crítico e não decisivo. Mente quieta, clara, lenta, inativa e contemplativa. Totalidade meticulosa, detalhada. Ou seja, muita qualidade difícil, né, de ter uma mente. Em específico. E aí você viu que a gente nem tem muitos aspectos negativos, porque já é alguém que tem bem mais qualidades do que defeitos. Então, Não está aqui na Terra. está na Terra, mas com uma finalidade muito específica. Vai ter, claro, suas dificuldades, porque pode ser um iniciado de segundo grau, pode ser de terceiro. Vai ter ainda dificuldades para lidar, mas... Esses gurus que existem por aí. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Os verdadeiros, né? Porque hoje em Sim, dia tem cada um. Hoje falar, né? o nome já caiu. Senhor Jesus. Aqui vai surgir várias correspondências de raio 2 de alma com raios de personalidade. Então, é raio 2 de alma junto com a personalidade de raio 1. Aí vai de alma de raio 2 com personalidade de raio 2 e assim 3, né? E assim por diante. Aí, isso a gente achou muito legal, né, Minas? Quem fez esse trabalho foi um cara que era um discípulo, com certeza, que faleceu, acho que no ano retrasado, 22. Que ele se chamava Michael Robbins, um americano,
e ele fundou nos Estados Unidos uma universidade, ela existe, chama Universidade dos Sete Raios, que estuda isso. Então, assim, ele pegou o trabalho do tibetano e aprofundou, assim. Então, o livro dele é incrível e as descrições dele ajudam bastante a gente a se ver nelas, sabe? Para ir refinando a nossa hipótese. Por isso que a gente decidiu colocar, né, Minas? Traz muita informação. Muito legal. Se a gente pega alguém de raio 2, aí vamos ver qual é a personalidade Isso. que está influenciando ele. Na personalidade. Imagina, eu estou mais confuso. Fica fazendo teste, você fica fazendo. Eu vou fazer a universidade lá. O Gabi foi lá. Foi? O Gabriel foi, nosso amigo. Gabriel Pini. Eu não consegui, na época, no ano que ele foi, eu tive que fazer uma outra viagem. Ele foi com outro amigo nosso, que é o Rodrigo. Eles foram num congresso, esteve lá. Mas se eu soubesse, ele morreu, o Michael Robbins era muito legal. Eu gosto muito dos livros dele. Então vamos lá. A compreensão, assim, da personalidade de raio 1. A compreensão amorosa é expressa com poder e firmeza. A união do amor e da vontade com preponderância do amor. Compreensão sábia e gentil é transmitida com força. Aí, né? Estudos abrangentes são incansavelmente perseguidos. Os motivos mais benevolentes são poderosamente levados à experiência de vida. O amor profundo é expresso sem nenhum traço de sentimentalismo. A tendência ao apego domina a tendência ao desapego. O coração de ouro é encontrado sob um exterior muitas vezes distante ou um tanto ameaçador. E são aqueles do raio que a gente normalmente não consegue digerir tão bem, né? Mas é interessante, né? Sim. Eu tenho um amigo que trabalha com essa hipótese. 2-1. Acho que aqui tá meio... A gente pula esse problema. Aqui é o raio 2 com a personalidade de raio 3. A compreensão amorosa é expressa com grande atividade e desenvoltura intelectual. Uma multiplicidade de maneiras é concebida para expressar um humanitarismo profundamente sentido. Percepções sábias e intuitivas são comunicadas de forma criativa, que é o educador versátil. O estudioso com uma queda pela expressão filosófica. O professor que possui as habilidades comerciais e financeiras para garantir que sua mensagem seja amplamente distribuída. O uso sábio da ação lenta domina a tendência à atividade excessiva e ao desperdício de movimento. Que são características de uma personalidade de terceiro raio. Então, aqui é quando a alma 2 já está infundida nessa personalidade. Aí pega o melhor de cada um aqui. Né? O coração domina o intelecto ocupado. A benevolência e a vontade amorosa são expressas com engenhosidade e savoir-faire. Termo francês para perícia. Eu tenho um amigo que tem essa hipótese também. Interessante, né? Raio 2 de alma com personalidade de raio 4. A compreensão amorosa é expressa de forma harmoniosa e bela, com total habilidade de ação. Serenidade radiante e confiança dominam o conflito interno e externo, a inquietação, a turbulência e a agonia da dissonância. Muitas energias pessoais e ambientais conflitantes são sábias e gentilmente fundidas no todo. O amor é serviço e o amor é expresso através da capacidade de acabar com o conflito interno e trazer paz e equilíbrio para o ambiente interno e externo.
Todas as coisas e pessoas são unificadas em um todo, através do poder de construir pontes de relacionamento. O professor ensina através de suas sensibilidades estéticas. Uma compreensão sábia da natureza humana expressa por meio do drama ou da ação dramática. Aquele que busca salvar e resgatar encontra sucesso por meio da sua compreensão e identificação com a situação. O Assagioli tinha essa constituição. Acho que ele conseguiu expressar, porque aqui é o modelo ideal, né? De uma forma. Aqui é com a personalidade raio 5. A compreensão amorosa expressa cientificamente, né? Que é com sólida habilidade e bom senso. A preocupação com a qualidade, a essência e a realidade subjetiva domina a preocupação com a forma. Ver o padrão inteiro e a multiplicidade de inter-relações domina a tendência de ver apenas os detalhes da peça. Compaixão e misericórdia dominam a tendência de julgar. São características do quinto raio. Então, quando a alma está expandida, isso vai mudando, né? Sempre que a gente fala, desenvolver a consciência. O coração domina o intelecto concreto. O amor é expresso através da pesquisa e da descoberta. O caminho da sabedoria e do entendimento divino se sustenta na compreensão prática e no domínio técnico dos fatos. Mostra-se que o impulso religioso e espiritual da humanidade é apoiado por fatos científicos e leis naturais. Quer um pouco do Hamilton? Eu acho, olhando de fora, que ele trabalha com essa hipótese. Pelas colocações deles, ele vai sempre por esse lado. Eu tenho uma amiga também que tem essa hipótese. Aqui é o raio de alma 2 e personalidade 6. A compreensão amorosa é expressa com total devoção e auto-sacrifício. O amor amplo e inclusivo domina lealdades e apegos emocionais estreitos. De novo, seriam características do sexto raio. A alma incidindo, né? Aí muda. O amor do coração domina a emoção do plexo solar. O amor impessoal prevalece, mas uma sensibilidade pessoal e sentimental ainda é preservada. A busca da sabedoria e o padrão detalhado da verdade pura são auxiliados por um zelo incansável. A expressão do amor por todos torna-se um ideal perseguido com paixão. A humildade profunda é apoiada por uma abnegação voluntária. Há um compromisso emocional total, uma vida de salvação e redenção. A Betica, eu acho que trabalha nessa hipótese também. Claro que a gente tem, né? A gente não expressa isso ainda, né? Mas são as nossas metas, né? Mas talvez ela esteja buscando. Acho que todos nós, né? Todos nós aqui, quando a gente se encontra num desses aqui, a gente tá... É legal a gente ter essa visão, né? Do que eu posso vir a ser, né? E buscar, né? Aqui com o raio 7. A compreensão amorosa é expressa em movimentos de grupo, por meio de programas bem estruturados e com real atenção e compreensão do espírito do grupo. As energias amorosas são perfeitamente distribuídas através da prática correta. O impulso para a unidade é expresso em ação apropriada, no plano físico. A sabedoria do coração domina a suposta correção do método e das técnicas externas. O trabalho interno é visto como mais importante do que sua expressão externa. Pelo menos é visto que o coração deve estar em todos os atos, antes que esses atos possam incorporar a espiritualidade.
Não importa quão corretamente ou perfeitamente eles são executados. O amor essencial triunfa e se expressa através da forma perfeita. O amor que traz a cura é aplicado e consumado. Tem uma amiga também que trabalha com essa hipótese. Bom, aqui eu acho que ele traz muitas coisas, mas na síntese, o que ele quer dizer é que é uma das tarefas mais difíceis a gente conseguir dizer que eu sou de tal raio, qual é o raio que nos domina, né? Esse é um estudo profundo e que ele até hoje tem as dificuldades, né? E ele fala que o autoconhecimento é fundamental. Ele trabalha com as hipóteses de raio junto com o mapa astrológico e ele faz uma série de experiências e cruzamentos, sempre tentando provar a hipótese que ele levanta. Então, não é com essa minha aulinha hoje que você muita coisa. Mas eu acho que assim, é muito bonito, né, estar envolvido nesse conhecimento, porque traz realmente muita informação. Dá para ver qual se estamos no propósito, se estamos no caminho, se não estamos. É isso. Muito bem! É aqui o que ele vai relatando, né, Minas? Aí, Exatamente, é isso mesmo. aqui é fácil isso para saber como que é realmente muito difícil. Dito por um expert fosse. Era mesmo. Perguntas? Ó, de casa? Pessoal de casa, tudo certo? Conseguiram acompanhar? Tem alguma dúvida, alguma questão? Alguma contribuição? Tá tudo certo. Obrigado, gente. Eu aprendi muito. É muito legal estudar, porque aí a gente sempre aprende, né? A gente aprende mais do que. E ainda mais quando a gente tem esse compromisso de repassar alguma coisa, a gente fica. É uma responsabilidade. Então, quer dizer, nesse momento, tem muitas aulas, muitos raios, e o mesmo espaço-tempo. Isso. Tem. Aí, por exemplo, você pode evoluir nesse espaço-tempo, por exemplo, eu sou 2, Mas o raio da alma não muda, é importante lembrar, né? O raio da personalidade ele pode mudar a cada encarnação de acordo com o plano da alma. Se a alma quer levar a cabo um determinado projeto que ela precise ter uma energia 2 e uma energia 1, por exemplo, ela vai fazer isso até que esse plano seja alcançado. Então, assim, não dá para a gente falar, mas via de regra, o raio da personalidade pode mudar a cada encarnação. O raio de alma não muda. O raio do emocional dificilmente muda de uma vida para outra. É mais difícil. O da mente pode mudar de acordo com o plano da alma e o do físico também. Porque, na verdade, o que a gente se apega muito à nossa forma de hoje. Mas o que a gente está hoje dentre todas as possibilidades que haviam, foi o que a nossa alma escolheu. Então, ela deve ser muito valorizada, porque entre todas as possibilidades, ela escolheu era a melhor forma para esse tempo e espaço. Mas é importante lembrar que, ainda assim, é só para esse tempo e espaço, não é o que a gente é de fato. O que a gente é, enquanto consciência, é a nossa alma. A condição que se cria nessa personalidade, ela é transitória, ela é criada para um fim específico, não é o que a gente é de fato. E aí, então, no nosso processo de desencarne, isso é o que acaba acontecendo, a gente vai morrendo para essas questões todas. Então, se a gente consegue, em vida, ter esse certo distanciamento
gente é o melhor possível, foi a melhor escolha, ao mesmo tempo é transitório. Quando a gente se despede desse tempo e espaço, é mais fácil a gente fazer o caminho de volta, né? Agradecendo aqui, mas sabendo que a gente é uma outra coisa, além disso que a gente está no momento. No fim das contas, é sempre a melhor opção para o plano naquele tempo e espaço. Então, é sempre pensar nisso. O signo que a gente nasceu, o raio que a nossa alma escolheu, era a melhor opção naquele tempo e espaço. Não é o que a gente é, de fato. A gente é outra coisa que transcende isso tudo. Está utilizando essas ferramentas momentaneamente. Então, não é nem desprezar e nem supervalorizar, né? Para a evolução, exatamente. A finalidade é o desenvolvimento da consciência. E o método é a experimentação. Deixa eu entender uma coisa. Quando você fala alma, é sempre o mesmo raio. Ou seja, você pode morrer, nascer milhões de vezes, a alma é sempre aquele raio. Isso. Mas quando ela foi formada, já foi formada com que finalidade? Porque Se ela assim, não muda mais. a gente tem, além do raio da alma, mais profundamente, a gente tem o raio da mônada, que pode ser 1, 2 ou 3 só. Mas o raio da alma, que é mais profundo ainda, o raio da alma, A alma vai pode ser 1 dos 7. Ainda vai se recolher até Isso. Mas esse ciclo longo de encarnações, de desenvolvimento da personalidade, sua conexão com a alma, vai ser o mesmo. Tá? É um ciclo longo de encarnações. Aí, nas encarnações finais desse processo, é que a gente vai ter uma relação com a mônada. Por exemplo, o mestre tibetano, que foi quem instruiu a Alice Bailey, ele era uma alma de primeiro raio, por muitas encarnações. Só que ele era uma mônada de segundo raio. Então, olha que curioso, né? E aí, então, quando ele viveu diversas encarnações como uma alma de primeiro raio, aí quando ele estava nos estágios finais, ele se reconheceu, né? Tinha a mônada de segundo raio. E aí o ashram dele é 2-1. É um ashram do amor e sabedoria, mas a peculiaridade dele é o desenvolvimento do esoterismo. Por isso que ele instruiu a LSB, ele instruiu a Helena Blavatsky, mas ele trabalha no ashram maior do mestre KH, ou mestre Kutumi, que esse é o raio 2 de verdade, assim, na sua maior potência. É o raio da instrução, o raio do professor, né? O raio do amor, sabedoria mesmo. Que é o que está, assim, entre aspas, dominando, né, essas personalidades na Terra. É o que tem bastante hoje. Mais, né? E tem muitas pessoas já com algum desenvolvimento que são como que a gente busca ser grupos para auxiliar na construção de formas de pensamento que vão proporcionar uma nova existência. Então, por isso que a gente acaba se atraindo, porque a nossa finalidade é o desenvolvimento de formas de pensamento. A gente trabalha com a hipótese da nossa alma pode ser de segundo raio. Então, muito provavelmente, nós que somos desse grupo, a maioria de nós vai ter alma de segundo raio. Muito provavelmente, porque a nossa alma grupal é de segundo raio. Mas pode ser que a gente, dentro do grupo, tenha pessoas de outros raios de alma, mas que estão unidas especificamente nessa encarnação porque tem um propósito comum. Por exemplo, o mestre tibetano era uma alma que trabalhava com o ashram de segundo raio. A maioria dos discípulos do ashram dele, que ele formou a partir da dele, tinham alma 2. Mas alguns tinham alma 1, por exemplo. Porque tinham missões específicas para fazer aquele grupo levar a cabo. Por exemplo, ele fala num dos livros que tinha um padre que a igreja não podia saber que ele estudava com eles, mas que era uma pessoa de alma 1 e importantíssima, porque ele tinha uma força muito grande que mantinha o grupo unido e contra-ataques, que eram externos. Então, só que a gente está falando de um grupo que tinha uma finalidade muito importante e muito específica, que era trazer esses ensinamentos para a humanidade. Então, o que acontece? Os outros mestres da sabedoria meio que emprestavam. Olha, você é do Guarani, mas eu vou emprestar você para jogar no Corinthians essa temporada. É mais ou menos isso, para a gente entender a analogia de como funciona isso também. Porque
tem uma finalidade maior. E aí não importa, né? O que importa é que você está trabalhando para a hierarquia. Posso estar trabalhando agora no Ashram 2, agora eu estou específico porque eu tenho uma habilidade específica e tem um Ashram 6 trabalhando uma nova religião na humanidade. Eu posso me ligar a isso, se eu tiver condição, né? Mas é só para a gente entender mais ou menos como funciona. Muita coisa. Mas o legal é a gente tentar trazer de forma prática, né? Senão fica muito abstrato, aí para a gente não tem sentido. Né? A gente... Para poder entender mesmo. Exatamente. Tudo certo, pessoal de casa? Estamos aqui agora só colocando, né, mais informações, mas só de forma mais batendo papo mesmo. Daquela apostila do fogo sagrado.